Veja no ICL Notícias, segunda edição. Caloteiro, mas morando bem. Reportagem do ICL mostra que Paulo Figueiredo comprou segunda mansão na Flórida, apesar de dever mais de 100 milhões de reais no Brasil. Estratégias de campanha. Lula cogita faltar em debates no primeiro turno e divide opiniões no PT. Direita rachadinha. Michele ataca a fala de Ciro Gomes após ex-governador cogitar apoio a Caiado ou Renan Santos. Não tá fácil, Flavinho. PL acumula mais uma crise e é acusado de racismo por ex-deputada indígena do Amapá. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Hoje é terça-feira, pessoal, dia 21 de julho de 2026. Seguimos nessa semana com a bancada numa disposição um pouquinho diferente. Rodrigo Viana dobrando logo na sequência do ICL Urgente e Chico Sá de férias. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bom, Gabi? Mais uma vez aqui na responsa. Vamos nessa. De sentar aqui no lugar do Chico Sá, que eu espero esteja aproveitando o restinho de férias antes de embalar com a gente aqui na cobertura dele. Espero que ele nem esteja pensando na gente, nem notícia. Tomara que não. Deixa que a gente pensa por ele. Deixa com a gente, Chico. Aliás, vamos trazer notícia do jornalismo do ICL, hein? A apuração da nossa repórter Alice Maciel, em parceria com Natália Viana e Ken Silverstein, da agência pública, também, que faz um jornalismo investigativo importante. É o seguinte, você já está vendo a manchete na sua tela. O influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo comprou, em novembro do ano passado, uma mansão de US$ 1.200.000, o equivalente a mais de 6 milhões de reais aqui no Brasil, isso em Claremont, na Flórida. Então, essa é uma das duas propriedades do influenciador localizadas pela reportagem no estado da Flórida. Somadas, as duas casas valem, Rodrigo, 11.600.000 reais. O Paulo Figueiredo, o que ele alega, né? Que os imóveis eles são financiados e não fazem parte do patrimônio dele. Eu achei essa justificativa um tanto quanto curiosa, né? Mas a gente já fala sobre isso. O Figueiredo ele deve quase 5 milhões de reais à União, essa é uma informação importante, por fraudes relacionadas a um esquema para blindar a empresa de fiscalização da Receita, uma informação que foi publicada pelo Estadão com base em dados da Procuradoria-Geral da Fazenda, e ele alega que foi autuado indevidamente. Só para lembrar que ele também foi condenado, né, pela Comissão de Valores Mobiliários a pagar uma multa de 102 milhões de reais por fraudes financeiras na construção de um hotel lá no Rio, em parceria com o Donald Trump, Sim. presidente dos Estados Unidos, né? Então, ele seria a primeira ponte com o Donald Trump, antes até dos filhos do Bolsonaro se aproximarem, se apresentarem como os herdeiros. O Paulo Figueiredo, ainda na área dos negócios, se aproximou do Donald Trump, se apresentou como fiador, assim, entre aspas, brasileiro para fazer esse negócio no Rio de Janeiro, abandonou pela metade o projeto, deixou dívidas e dúvidas, Gabi, né, e investigações relacionadas a ele. Tem-se até a impressão que ele foi para os Estados Unidos já para tentar escapulir de qualquer investigação mais séria sobre esse assunto. É verdade também que ele teve uma passagem pela Rádio Jovem Pan, se apresentava como jornalista, mas o que ele fazia ali não era jornalismo, né? Inclusive, ele está entre aqueles que foram investigados por incentivar o golpe de Estado no Brasil. Falando na rádio. A Rádio Jovem Pan ficou perto de perder a concessão por causa do Paulo Figueiredo. Ele está lá nos Estados Unidos e atua como essa espécie de papagaio de pirata do Eduardo e, entre outras coisas, atacou as mulheres, diz que as mulheres não sabem votar. Então, é uma figura realmente lamentável, mas gosta de morar bem, pelo visto, né? Uma casa gigantesca ali, né, para o Paulo Figueiredo na Flórida. Uma delas, né? Exatamente. O Rodrigo, ele também, o Paulo Figueiredo, no momento da denúncia ali da PGR, né, da trama golpista, ele foi
Ele foi um dos acusados, né, pela PGR. E ele acabou não se defendendo, né? Ele lembra que tinha vários núcleos, a PGR fez vários núcleos, o núcleo principal, fatiou, né, a denúncia, o núcleo principal, o núcleo de apoio logístico, tinha vários núcleos. E o Paulo Figueiredo era um ser à parte nesses núcleos todos. E foi o único que não se defendeu, que não se apresentou, não apresentou advogado. Tá assim, vale tudo, uma espécie de vale tudo da novela, né? O cara desaparece, sai do Brasil e vai para esse vale tudo político também, que ele adota nas redes sociais, né? E eu gostei dessa manchete que está aí na nossa tela. Caloteiro, sim. Morando mal? De jeito jamais. Nenhum. Vai alugar uma kitnet lá nos Estados Unidos? Não, né? Tá devendo para o Brasil? Tá. Tá. Né? Agora, isso não impede que compre uma mansãozinha ali, né? Todos eles gostam de mansão, né? O Flávio Bolsonaro comprou mansão em Brasília com financiamento do BRB. O Eduardo Bolsonaro mora numa casa, não sei se dá para chamar de mansão, lá nos Estados Unidos. E agora a gente descobre, a gente não, né? A Alice Maciel, repórter, né? Do site do CL Notícias, traz essa informação da mansão do Paulo Figueiredo, que ele diz, não é patrimônio meu porque está financiando. Mas peraí, gente, está financiando é porque você pretende que seja patrimônio seu quando acabar de pagar. E tem que ter renda para pagar. Do que vive o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos? Qual é a renda dele, Ed? É do YouTube? Eu imagino que é uma entrada considerável também, uma mansão de $1 milhão, né, Rodrigo? Você não pode ali dar o seu colchãozinho, né? Imaginando a pessoa que está assistindo a gente agora, né? Você não dá ali 100 milzinho e fala, vou comprar aqui uma mansão de $1 milhão. É $1 milhão. $1 milhão é 6 milhões de reais, né? No Isso. Brasil, um apartamento de classe alta, em São Paulo, de 3 quartos, 2 milhões, dependendo do bairro mais que isso, mas 2 milhões, vai um apartamento de 100 e poucos metros quadrados. Então daria para comprar uns 3 apartamentos de luxo em São Paulo com essa casa, com essa mansão ali do Paulo Figueiredo na Flórida, mais ou menos isso. É bom, né, fazer esse cálculo para a gente ter uma ideia aqui. Rodrigo, só para lembrar que o Figueiredo, a gente puxou um pouco da biografia dele, mas ele tem aparecido nas manchetes do bolsonarismo porque, nesse momento, ele tem prejudicado até a campanha do Flávio Bolsonaro, né? Teve essa audiência em que o Flávio foi supostamente pedir, né, que não fosse aplicado o tarifaço contra o Brasil. Primeiro ele foi pedir, né, naquela primeira reunião com o Trump. E aí, depois que pegou mal para ele foi correndo para dizer, não, estou aqui defendendo o Brasil e tal. O Paulo Figueiredo também ia nessa audiência, só que ele tinha acabado de dar uma declaração horripilante sobre o voto das mulheres, né? Dizendo que mulheres não sabem votar, especialmente mulheres solteiras. Porque quando é casado, o marido orienta. Até acompanha o voto do marido, né? Agora, a mulher solteira realmente não sabe votar, segundo o Paulo Figueiredo. E aí foi na mesma época, então, ele meio que foi apagado dessa audiência nos Estados Unidos que compareceu o Flávio Bolsonaro, porque vai que prejudica mais ainda a campanha, né? Exato. O Gabi, sempre lembrando, a gente falava bastante disso nos últimos tempos, a gente tem deixado de falar. É importante lembrar, ele é neto do último ditador militar do Brasil. Quando a gente fala de ditadura militar, os mais velhos, claro, lembram, eu mesmo lembro do João Figueiredo. Foi o último ditador. Teve lá Médici, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo foi o último. E é aquele, Gabi, que uma vez perguntaram para ele o que ele faria no Brasil se ele ganhasse o salário mínimo. Ele falou, daria um tiro na cabeça, daria um tiro no coco. E quando ele saiu da presidência, ele estava meio magoado, porque saiu desmoralizado, e disse, eu prefiro o cheiro de cavalo do que o cheiro do povo. Esse é o avô do Paulo Figueiredo. Você pode falar, bom, ninguém tem culpa de ter o avô que tem, mas ele reivindica o avô. Ele reivindica a herança do avô, defende o regime militar, a ditadura. Então é um descendente de ditador, o Paulo Figueiredo, defensor da família Bolsonaro. E como a família Bolsonaro faz, ele também não gosta das mulheres, você lembrou aí. É isso, Rodrigo. Não seria um herdeiro automático, né? Mas faz muita questão de reivindicar toda essa herança histórica do avô dele. Do avô João Figueiredo. Sim. Muito bem colocado. Vamos chamar nosso convidado aqui? Vamos. Renato Meirelles está chegando, presidente do Instituto Locomotiva, para nos ajudar a olhar para esse cenário das eleições. Renato, boa noite, bem-vindo.
Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Que delícia estar aqui com vocês de novo. Bom te ver, bom te ver. Bom te receber por aqui, Renato, em um momento que a gente vai olhar para essa pesquisa Real Time Big Data, né, divulgada hoje. O Lula e o Flávio Bolsonaro eles estão empatados tecnicamente nessa pesquisa, no cenário de segundo turno, né? No primeiro turno, não. Mas vamos dar uma olhada aqui para os números na tela, para a gente entender. O Lula ele tem 45% das intenções de voto e o Flávio soma 42%. No começo da tela, né? O primeiro cenário, cenário 1, que está aí na tela. Então, a gente vê Lula versus Flávio Bolsonaro. Depois já aparece Lula e Ronaldo Caiado, né? Lula 43, Ronaldo Caiado 44, ex-governador de Goiás. E se a gente puder já trazer todos os cenários, né? Assim a gente já vai falando de uma vez. Vamos trazer o Romeu Zema também. 44% para o presidente Lula e 38% para Romeu Zema. No cenário 4, a comparação é com o Renan Santos, do Missão, que aparece com 35%, o presidente Lula à frente com 44%. Aqui, só para trazer todos os dados da pesquisa, né, uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, um levantamento que ouviu 2.000 pessoas entre os dias 18 e 20 de julho e um índice de confiança de 95%. Já apareceu até uma apuração aqui da CNN, do Pedro Venceslau, na verdade, né, do jornalista da CNN, repórter, dizendo que o Flávio Bolsonaro já ganhou confiança com base nessa pesquisa. Com essa pesquisa aí. Muita dizendo gente... que, estou vendo que a crise está estancada agora com essa pesquisa, segundo... Estancou a sangria, diz. Me chama a atenção também esse resultado do Caiado, né, Gabi? O Caiado, pelo levantamento da Real Time Big Data, estaria numericamente à frente do Lula, quase que um recado assim, dizendo, deixem o Caiado ir para o segundo turno, porque ele tem mais chance de derrotar o Lula do que o próprio Flávio Bolsonaro. Tem uma operação, eu acho, aí já é uma leitura minha política, assim, quase que uma operação para dizer Flávio Bolsonaro, saia, abre espaço para um outro candidato. Mas eu queria primeiro ouvir o Renato Meirelles, porque daí ele vai se ater aos fatos e os números mesmo aí da pesquisa. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Primeiro, se desse para alguém da produção e caçando aí quem pagou a pesquisa, acho que é uma informação importante pro Quem pagou a eleitor. pesquisa? É a pergunta do Meirelles aqui, produção, se a gente conseguir descobrir. Eu vou tentar olhar também. Mas vamos lá. Enquanto isso, o que a gente consegue ver aqui? Não tem crise para uma parcela importante do eleitor do Flávio Bolsonaro que faça chuva, faça sol, vai continuar votando nele. O que nós vemos é um número de pessoas que ou estão indecisas, ou vão para um lado ou para o outro. O que eu estou querendo dizer com isso? O eleitor do Flávio, que por alguma circunstância, ele é bem bom de arranjar circunstâncias estranhas, deixa de votar no Flávio, o que acontece? Ele vai para o branco nulo. Alguns vão para o Caiado, alguns vão para o Renan, quase ninguém vai para o Zema, mas está lá. É um eleitor que pode voltar. E a mesma coisa acontece com o Lula. Quando o Lula fala uma frase infeliz ou acontece alguma coisa ruim no governo, você tem um eleitor lulista que volta para o meio do campo. Mas também é um eleitor que dificilmente irá para o Flávio Bolsonaro. Agora, é uma ilusão de qualquer candidato de terceira via de achar que, olha, se o Flávio Bolsonaro cair, o povo vai me ungir, vai ungir a terceira via como a única capaz de derrotar o PT. Vamos deixar claro, não tem terceira via, não terá terceira via. Quem quer terceira via é o mercado, quem quer terceira via são alguns analistas políticos, quem quer terceira via é parte da imprensa, o povo não quer terceira via. Eu estava procurando aqui quem é que também contratou a pesquisa. Estava aqui no TSE, acabei de baixar o documento, mas ainda não consegui encontrar a informação, Renato. Acho que o Renato já tem essa resposta também, né, para nos trazer aqui. O que acontece normalmente, mas eu não chequei nesse levantamento em si, é que existem alguns institutos de pesquisa que têm como hábito financiar as próprias pesquisas eleitorais. Uhum. E esse financiamento das próprias pesquisas eleitorais diz, então, que eles têm um saco sem fundo para gastar dinheiro.
Eu sei quanto custa gastar dinheiro com pesquisa sem ter patrocinador. A gente até faz, mas normalmente é carona com outras pesquisas, coisa que a legislação eleitoral não permite. A legislação eleitoral obriga que se diga o quanto que está sendo gasto na pesquisa e quem é o financiador dessa pesquisa. Tem alguns acordos que se fazem com alguns veículos de mídia em que fala que o veículo de mídia encomendou a pesquisa, mas aí vende a pesquisa por R$10 mil, uma pesquisa nacional, coisa que, obviamente, não existe. Então, eu não estou dizendo que é o caso dessa pesquisa, mas tem muita pesquisa por aí que sai com autopatrocínio. E aí a pergunta fica, interessa a quem perguntas que são autopatrocinadas, pesquisas que são autopatrocinadas? Me parece que só para fazer uma promoção aí do Instituto de Pesquisa, em especial aqueles institutos de pesquisa que só aparecem em período eleitoral, e nem estou falando que é esse o caso, é algo que tem que ficar bastante de olho, tanto o telespectador, tanto as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, como também o jornalismo profissional. Perfeito, Renato. Só para aqui dizer que eu estava olhando no próprio TSE e foi contratado pela própria Realtime, né? A empresa contratada aqui, conforme a informação. Por quê? Só para o público entender. Por exemplo, a Quest, em geral, a Globo compra. Isso. Nessa eleição, né? O Felipe Nunes, que é o dono da Quest, até anunciou: eu vou vender as pesquisas, e quando a gente fala vender, é encomenda mesmo, é um serviço que ele está prestando, né? As organizações Globo encomendam com a Quest. O Datafolha é o UOL e a Folha, dentro do mesmo grupo, mas daí faz sentido porque é um grupo de comunicação. Então, geralmente, um grupo de comunicação. E mesmo a Globo encomenda o Datafolha, exato. Tem outros institutos. A Globo encomenda o Datafolha, verdade. Como tem outros institutos, da Ipsos agora, que absorveu o IPEC, que é o antigo Ibope, também faz isso. Nós só temos que saber de onde vem o dinheiro. Essa é uma pergunta muito simples de ser feita. Quando se exige, na pesquisa eleitoral, ter uma legislação bastante clara, e essa legislação é para proteger o conteúdo da informação. Só para quem não... Quer dizer, o Renato Meirelles é especializado nisso, tem um Instituto Locomotiva que faz pesquisa, não necessariamente de política, mas também na área de consumo, de economia, etc. Então conhece de pesquisa, só para quem não localiza, nós estamos falando com alguém que conhece de pesquisa. Agora, eu vou pedir licença rapidinho, Gabi, para dizer assim, me parece nos últimos dias que tem uma espécie de uma operação, né, de setores da direita tradicional, do mundo empresarial, para dizer para o Flávio Bolsonaro, seria melhor você sair da campanha, né? Essa pesquisa, eu não estou dizendo que a pesquisa tenha sido manipulada, não estou dizendo isso, mas se encaixa nesse mesmo cenário. Vem o Valdemar Costa Neto e dá uma... Você viu a fala do Valdemar, né, Renato? Dizendo assim, o Flávio Bolsonaro não se preparou, não estava preparado para ser candidato. Falar isso, o presidente do partido. Então, o União Brasil e o PP não fecham aliança. Sai essa pesquisa dizendo o Caiado pode ser melhor do que o Flávio. A Michelle batendo todo dia, hoje bateu de novo, em relação ao Ceará, ao Ciro. Parece uma operação. E o Kassab ali de vice do Caiado, que sempre me chama a atenção. Por que o Kassab foi se pendurar na chapa do Caiado? Mas vamos ver. Não quer dizer que isso vai dar certo também, porque o Flávio Bolsonaro, o Renato já cravou aqui, que ele acha que não tem chance, que vai ser uma polarização aí do Lula contra a candidatura bolsonarista. Então é uma operação, uma tentativa pela... Fala, Renato. Eu vou um pouco mais além, tá? Primeiro que eu sinceramente acho que não tem chance de sair uma terceira via, porque uma terceira via não capitalizaria os votos do bolsonarismo. A segunda questão é, se coloque no lugar da família Bolsonaro. Sim. A família Bolsonaro mudou a direita do Brasil. Aliás, hoje o Brasil quase não tem direita, só tem extrema direita. Ela funciona como um imã do restante da direita, que inclusive tem medo de ser atacado pela família Bolsonaro. O patriarca está na cadeia. Qual é a chance que eles têm de manter o protagonismo político da extrema-direita no Brasil? É tendo alguém da família candidato. Sim. Afinal, eles só confiam neles mesmos. Agora estamos vendo que nem na madrasta confiam direito. Então, do ponto de vista político, não faz sentido pela ótica bolsonarista, pela estratégia bolsonarista,
permitir que saia outro candidato. Se fizesse, lógico, o Tarcísio tinha sido candidato a presidente. É claro, seria mais forte que o Caiado, né? Se fosse para ser outro, é melhor o Tarcísio, né, que vinha com a força de São Paulo, e não o Caiado, que não tem nada assim, mas vem de um estado que tem menos peso político e econômico, né, Goiás, né? Perfeito. Sem dúvida. Eu queria aproveitar para trazer aqui uma notícia que está circulando e para ouvir a opinião de vocês sobre isso também, que é essa possibilidade do presidente Lula não participar dos debates no primeiro turno, né, contra os demais candidatos, nesse momento em que a gente estava conversando agora sobre direita rachada, né? E é um tema que está, assim, gerando uma divisão na cúpula do PT. Parte dos aliados mais poderosos temem que, com o atual presidente, né, o presidente Lula, como o único candidato da esquerda nessa disputa, ele fique muito exposto aos ataques, a confronto com adversários, né? E aí tem um outro grupo dentro do partido que defende a participação dele nos encontros, até para não perder oportunidades, né, de entrar em embate com o Flávio Bolsonaro, que é o principal adversário político do presidente Lula. Aí, se ele não comparecer, existe uma possibilidade do Flávio também não ir nos debates, e essa ausência poderia favorecer o Flávio, não, Renato, levando em consideração que ele não teria que responder a um monte de questões, né, a relação dele com o Banco Master, enfim, até em relação ao tarifaço também, mas imagino que principalmente é o Banco Master, né? Mas dá para elencar aí várias questões que ele poderia responder. Tá tão cedo, né, para definir isso, se vai faltar debate, se não vai, mas vamos lá, quero ouvir também o Renato. Não, as convenções nem terminaram ainda, né, Rodrigo? Mas vamos tentar entender, do ponto de vista do impacto que isso pode ter ou não no eleitorado. O eleitor quer debate. Diria que o eleitor quer sangue no debate. Se as cadeiras forem soltas, então, ia ser o melhor cenário do ponto de vista do eleitor. Perigo. E também é uma ilusão nossa. Não, é uma ilusão nossa achar que o grosso do telespectador quer um debate fino sobre as ideias. Eu não estou julgando aqui. Estou dizendo que o cara que assiste o debate quer sangue. É tipo partida de futebol. Eu ia falar. É por isso que os debates, com raras exceções, sai todo mundo meio empatado. Porque cada um joga para sua torcida. O que o Lula ganha não indo ao debate? Ele deixa de ser o alvo prioritário dos ataques de todos os adversários. Vamos lembrar que entre os participantes do debate não tem ninguém de esquerda, são todos oposição ao presidente Lula. Se o Lula não for, quem vai virar saco de pancada de todo mundo é o Flávio. Flávio, que todos os outros candidatos de direita vão tentar aí tirar voto do Flávio Bolsonaro. Agora, do ponto de vista do eleitor, pode ser muito ruim, pode ser uma demonstração de fragilidade os dois candidatos a presidente que lideram as pesquisas não participarem do debate. É muito comum ouvir dos eleitores a frase "quem não deve não teme". Você não tem nada para esconder, então participe do debate. É muito comum ouvir dos eleitores frases como "você não está respeitando o meu voto, o meu direito de saber um pouco mais de você". Dado isso, o que vai definir essa estratégia? Vai definir se as equipes de marketing dos dois principais candidatos vão julgar que a participação do candidato no debate dará ou não razões, motivos ou material bruto para cortes que vão seguir nas redes sociais e nas redes de WhatsApp. Nós sabemos que o Lula, pela sua experiência, ele é o melhor dos debatedores, né? Não por ser de esquerda ou ser de direita. O Lula já foi 3 vezes presidente da República. Pensa quem já participou de tanto debate eleitoral quanto o Lula nesse processo. Agora, se ele não for, ele vai parecer cansado. Se ele for, ele vai ser alvo, sem dúvida nenhuma, da artilharia da oposição. A questão ele também tem o que falar dos outros. Sim. E, na visão da candidatura, ele tem muito a falar sobre o seu próprio governo. Então, ele pode perguntar, por exemplo, para o seu Renan Santos,
qual é a opinião do Renan sobre o fim da jornada 6x1. Ele pode fazer essa pergunta. Sim. Efetivamente. Né? Então, se tivesse lá algum poder de aconselhamento ou de influência, eu falei, amigo, vai porque o histórico é de democracia, o histórico é do debate, e de verdade quem não deve não tem. E Olha, sabe... Desculpa, Gabi, fala. Eu só vou trazer aqui a pesquisa porque o pessoal está comentando aqui na nossa rede social justamente sobre esse assunto, Rodrigo, e te passo a palavra também. Mas Claro. para reforçar, a enquete é sobre esse assunto, tá, gente? Então você que está comentando aí pode votar também no papolegal.app. Lula deve faltar aos debates? Sim, ele precisa se preservar ou não, ele precisa atacar adversários. Então, devolvendo a palavra para você, eu acho que eu vou no mesmo raciocínio que o Renato, né? Tem muito a falar sobre os adversários. E eu diria outra coisa, assim, o Lula pode até não ir a todos os debates, escolhe 2 para ir, sabe? Porque realmente chega uma hora na campanha que até cansa, né? A gente fica esperando muito aquele primeiro, geralmente é na Band, né? O primeiro debate, tem essa tradição. Ali é um debate que eu acho que é importante ir, porque você dialoga com os formadores de opinião, com a turma que está mais ligada. É claro que hoje em dia gera cortes e todo mundo assiste. Se der uma escorregada, todo mundo vê depois nas redes sociais, né? Mas eu iria no primeiro e depois escolheria talvez o último da Globo para ir. E dos outros, aí eu tenho dúvidas, porque senão você passa a campanha inteira em 2 debates, né? E aí são debates que viram muitas vezes aquela pancadaria. Mas não ia nenhum, eu acho um erro. Aí já é não ia, escolher não ia nenhum. Claro, quem sou eu para dizer, mas aqui como observador da política, eu diria também, é um erro não ir a nenhum debate, ainda mais pelo perfil do Lula. Pelo perfil do Lula, que sempre debateu, nunca teve medo de debater. E porque foi uma das críticas que ele fez ao Jair Bolsonaro, sim, né? Sim. Em 18, o Bolsonaro escapuliu dos debates por causa da facada. E aí ele teve... Foi bom para ele, né? Porque o único debate que ele foi, ele apanhou a beça, acho que da Marina, né? Que era candidata ali em 2018. E em 22... O Bolsonaro conseguiu apanhar da Marina. Foi, então. A Marina que é tão, né, cordata, assim, tão calma, mas ele apanhou feio. E em 22... O Bolsonaro não saiu bem, né? Lembra da Soraya Tronicle? Teve um debate que ela bateu forte no Jair Bolsonaro. Mas, enfim, o Lula não perdeu em 22 por ir aos debates. Acho que não sei se ganhou muita coisa, mas consolidou aquela figura de estadista, de que não foge. Eu acho que isso é que é importante. O Lula não fugiu do que ele chama de perseguição, né? E da cadeia? Ele vai fugir de debate com Bolsonaro e Renan Santos? Ah, por favor. Você citou a Soraya Tronic, ela que proferiu aquela frase, né, que ficou marcada na história, que é tchutchuca com homens e tigrão com mulheres, né? Essa e também aquela outra pro Kelman, né? Ela teve um monte, padre, né? De festa junina. Padre de festa junina. Candidato padre. E não me cutuque com a sua vara curta. Por algumas das frases. É verdade. Foram muitas frases ali, realmente. E no fim das contas, como o Renato falou, né? O que o pessoal tá querendo ver, no fim das contas, é o jogo de futebol e é esse tipo de declaração. Eu acho engraçado, porque daí os locutores de futebol ficam assim, cenas lamentáveis, mas o povo em casa tá gostando de ver aquilo. Pois é. Cenas lamentáveis, o jogador da Argentina batendo no espanhol no final ali, mas cenas lamentáveis para quem, né? E é lógico que no fim das contas o debate é para apresentar a proposta, mas o que a gente vê é isso, né? A gente quer ver o embate também. O que a gente vê é o embate. Agora, Rodrigo e Renato, também tem uma questão aí desse cenário de eleições, né? Que até foi um motivo de briga, um dos motivos de briga entre a Michelle Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, em que agora a Michelle está mais uma vez irritada com o Ciro Gomes, né? Depois que ele indicou um possível apoio ao Ronaldo Caiado, ou Renan Santos até, na disputa pela presidência. Mais um sinal daquela operação que eu estava falando, de que isso querem aí. Vazar com o Flávio. Olha a publicação nas redes sociais que repercute a fala do Ciro, o que a Michelle escreve. Ela diz o seguinte, num comentário, né, em rede social: choca? Não. Só não viu quem não quis, por causa do velho toma lá da cá. Eu alertei que esse senhor, cujo partido contribuiu para deixar o meu marido inelegível, não daria o seu apoio. Ainda assim, queria os votos dos bolsonaristas. Infelizmente, a direita do Ceará está vendida. O apoio do PL à campanha do Ciro é bastante
questionado pela Michelle Bolsonaro, né, desde dezembro do ano passado até, não é de hoje, mas é que de hoje foi o estopim da briga entre ela e o Flávio Bolsonaro. Ela defende que o capital, né, a herança política do marido dela, do Jair, vá para o Eduardo Girão, senador, e o Flávio Bolsonaro, ele está do lado do Ciro Gomes, né? Ele prefere que... Fez o acordo com o Ciro. Exatamente. E a Michelle está falando, eu alertei, porque o Ciro deu uma entrevista no fim de semana, perguntaram para ele, ele falou, não, eu posso votar no Renan para presidente, posso votar no Caiado, não citou o Flávio. E disse ainda, na minha campanha tem um coordenador que vai votar até no Lula. Né? Então, a Michelle está dizendo, eu avisei que o Ciro quer ficar com os votos da direita, mas não quer colar a imagem dele e nem apoiar o Flávio Bolsonaro. Parece que é isso, né? Tá todo mundo caindo fora de se atrelar à imagem do Flávio Bolsonaro. Impressionante, né? Mas é impressionante que, apesar disso, ele tem 30 e tantos %, mas as lideranças políticas do Brasil parece que estão se afastando dele, parece um movimento quase coordenado, assim, né? Olha, acho que tem duas questões importantes para serem levantadas aí sobre essa questão do Ciro e da Michelle. A primeira é que dificilmente o candidato a governador no Ceará vai ganhar defendendo explicitamente um adversário do Lula. Se o Lula entra no Ceará, historicamente ele vira o jogo, vira os votos. Inclusive, boa parte do sucesso da família Ferreira Gomes no Ceará se deu por uma parceria com o PT. Né? O Camilo Santana foi o atual, aliás, ele saiu, o ex-ministro da Educação, mas foi ministro desse governo Lula, durante muito tempo foi aliado dos Ferreira Gomes, e sem o Lula é muito difícil aí pensar. É melhor ser neutro do que ter um adversário explícito do Lula. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é para a coerência de Michelle e Bolsonaro, e aqui eu queria pedir licença para dividir uma avaliação que tem aparecido nas pesquisas do Instituto Locomotiva. A Michelle Bolsonaro é bem mais do que alguns imaginam que seja. Ela é uma mulher que cresceu na periferia, que sabe falar uma linguagem que dialoga com as mulheres da periferia, que fala que cuida do marido, mas não é submissa ao marido, que se mostrou coerente em todas as brigas que ela tem tido com a família Bolsonaro e que se mostrou corajosa ao enfrentar o candidato à presidência da República e não arredar o pé. O que acontece com a briga de Flávio Bolsonaro com a Michelle é muito mais grave do que dificultar aí a relação do Bolsonaro com uma parcela do eleitorado, ou parecer que a família está dividida. Ele perde a principal cabo eleitoral no segmento de eleitores que ele tem mais dificuldade, que são as mulheres de baixa renda. É isso que o Flávio Bolsonaro perde. Perde a chance de crescer no terreno em que, se ele não ganhar espaço, ele não conseguirá ganhar a presidência da República, que é o eleitor, é a eleitora que a Michelle dialoga muito bem. Agora, tá numa situação, não diria nem de fogo amigo, né? É de troca de farpas mesmo, essa parcela da direita. Inclusive, o bolsonarismo está em crise, eu diria, com as mulheres da extrema-direita, né? Se a gente olhar para o Amapá, por exemplo, Renato, está em crise também o bolsonarismo, porque a campanha do Flávio ganhou mais um desgaste. Tem uma decisão envolvendo, eu vou explicar essa história, né? A ex-deputada federal Silvia Wayampi. E durante a convenção estadual, a ex-deputada ela foi avisada que a candidatura dela seria barrada. Então, um integrante da convenção disse, inclusive, que o partido estava juridicamente amparado e que a permanência de um candidato com situação considerada de risco poderia comprometer toda a chapa. E aí, a Silvia Wayampi, para a gente pegar no histórico, né, ela teve um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque ela teve irregularidades na aplicação de recursos do fundo eleitoral na campanha de 2022. E aí, a ex-deputada, ela reagiu, ela disse que cumpriu todas as exigências legais para disputar a eleição desse ano e acusou o partido também de racismo. Olha só,
ela citou a prática do racismo estrutural e o preconceito contra, abre aspas para ela, tá? Uma mulher indígena, conservadora e de direita, fecha aspas. Eu, assim, fico impressionada porque quem diria que a extrema-direita, né, que o bolsonarismo não respeitaria mulheres indígenas, né? Eu imagino que ela tenha sido pega de surpresa nessa situação. E usar esse termo, né, racismo estrutural, e reivindicar isso para criticar a decisão do parlamento. Porque ela podia ter dito, puxaram o meu tapete. Não, ela está dizendo que há racismo, né? Estrutural. Estrutural, que é um conceito que vem dos setores mais à esquerda. Mas eles estão incorporando as mulheres na direita, estão incorporando isso, né? A própria Michele Bolsonaro levanta isso. A Damares, que de certa maneira rompe com o Flávio Bolsonaro, não vai. As duas chamadas de PSOL do PL. De PSOL do PL. Então, é forte isso, né? Tem uma dificuldade muito grande do Flávio Bolsonaro de dialogar com o eleitorado feminino. E eu achei forte isso aqui. Apesar de no Amapá, não estou dizendo que isso aqui vai ter influência assim na eleição, mas simbolicamente tem um peso e mostra a dificuldade do Flávio Bolsonaro e um setor da direita que se descola, né, do bolsonarismo, parece, né? Não sei, eu fico com essa impressão olhando esses casos assim. A gente deve lembrar na campanha de 2018, mas principalmente na de 22, um meme que circulou na internet, que cada vez que alguém atacava os bolsonaros, vinha atualizado a lista de comunistas. Ah, é? Né? Então, criticou o bolsonarismo, parecia atualizado a lista de comunistas. A última foi a Michele, né, que falaram que ela era feminista e, portanto, de esquerda. Eu tô dizendo isso porque é meio difícil considerar um debate político quando Michele Bolsonaro é acusada de ser de esquerda. Tipo, eu tenho uma dificuldade com a verdade factual. Sim. Aí de encontrar uma verdade factual para isso. Com todos os elogios que eu acabei de fazer para Michele. Sim, sim. Com todo o potencial político que eu enxergo na Michele, estou falando aqui no ICL, escrevi no meu artigo do Globo. Com tudo isso, ela não é de esquerda. Não é, nem de longe. Ô, Renato, posso aproveitar para fazer uma... Desculpa, você ia concluir esse raciocínio, né? Você ia falar. Não, tá bom, beleza. Não, é que o nosso colega... Eu só queria dizer que o meme seria Bolsonaro é casado com uma comunista. Por aí, a Michele. O nosso colega, o Fábio Panuzzi, estava acompanhando aqui a primeira parte da sua entrevista sobre a pesquisa. E ele foi buscar quanto que a Real Time Big Data pagou para ela mesma pela pesquisa. R$24 mil. E ele pergunta se isso é algo assim verossímil, que uma pesquisa desse tamanho custe R$24 mil. O Fábio fez a conta aqui, né? Dá R$16 por entrevistado. Isso é algo realista no mercado das pesquisas, Renato Meirelles? Não. E para quem tiver com dúvida, não precisa acreditar em mim, não. Pega todo o valor de pesquisas pagos, por exemplo, pela Globo, para cada pesquisa da Quest, para cada pesquisa do Datafolha, não precisem acreditar em mim. Então, ou alguém tem uma fórmula mágica de fazer pesquisa, e eu gostaria muito, como pesquisador, de enxergar essa fórmula mágica. Acho que aumentaria os lucros da minha empresa se eu soubesse como fazer uma pesquisa com essa amostra. De novo, eu não estou atacando os meus colegas. Eu estou dizendo que a busca pela verdade, pela liberdade de expressão, pela liberdade de ter dados factuais e não apenas opinião, passa por um cumprimento rigoroso de como se faz pesquisa. Uhum. E eu tenho o dever de ofício como pesquisador de alertar o nosso público de que, olha, não é trivial um instituto de pesquisa eleitoral fazer pesquisa para ele mesmo. Você tem muitos institutos sérios que divulgam pesquisa sobre outros assuntos, sobre sabão em pó, sobre branding e marca, e fazem isso efetivamente para se promover. Agora, está se promovendo para quê? Está ganhando clientes privados para isso? Está fazendo... divulga uma pesquisa nacional e consegue com que vários partidos passem a pagar a sua pesquisa para divulgação? Se sim, mostra que o negócio é bom. Se não é assim, tem alguma coisa que precisa ser averiguada. É isso. Muito bom. Renato Meirelles, sempre um prazer te receber aqui no Uni2, no ICL. Obrigada, meu querido, e até uma próxima. Obrigado, Renato. Muito bom. Obrigado.
Gabi e Rodrigo, eu queria fazer um convite para vocês e estou me autoconvidando aqui. Dia 10 de agosto entra em todas as livrarias um livro que eu acabei de escrever, que está saindo do forno, que chama Brasil da Maioria, 25 anos da classe C, pela editora Record, e vou contar com o apoio dos amigos aí para ajudar na divulgação. Obrigada. Depois manda mais informações para a gente também, para a nossa equipe, Renato. Isso aí. Obrigado. Obrigadão. Até a próxima. O Renato foi o primeiro a falar, né, a divulgar, não sei se foi o primeiro a falar, mas a consolidar esse conceito da classe C, né, que vinha ali do governo Lula, quando cresceu muito a classe média e foi chamada de classe C, ele ajudou muito nisso. Por isso que são os 25 anos disso, né? Muito bom, muito bom. Depois a gente também vai pegar mais informações, a nossa equipe com o Renato Meirelles, e a gente traz aqui para a nossa audiência, para a nossa comunidade também. Vamos seguir aqui, Rodrigo. Eu quero lembrar a todos que essa é uma semana importante, porque a gente tem a estreia do nosso documentário original do ICL, Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o Filho 01, e a gente tem o trailer dessa produção. Vamos assistir? Vamos lá. Eu não tenho nada a esconder. Um desespero da família pela própria sobrevivência política. Insisto que não tem nada de errado. O bolsonarismo virou um grande negócio para a família. Corrupção. A gente vai ganhar a eleição. Flávio é um candidato laranja. Essa candidatura é o puro desespero. Tentaram construir a imagem dele do Bolsonaro moderado. Não existe bolsonarismo moderado. E ninguém nunca se bicou ali dentro. Eu sei mais do que eles pensam. O Flávio é um cara frouxo. Todo mundo sabe na política e o próprio Flávio também sabe. Os filhos são a subdivisão da personalidade do pai. Ele é uma marionete do pai. De rachadinha ele foi para milhões. Aliado ao que existe de pior na política. O Flávio tem muitos esqueletos no armário. Vai ser agora, hein, gente? Quinta-feira, 23 de julho, 8 horas da noite, estreia ao vivo e gratuita. Como é que você faz para participar? icln2.com.br ou então apontando seu celular aqui para a tela, se você estiver nos assistindo pela televisão, com QR Code. Vai ter a mediação do Eduardo Moreira, e você que já é assinante do ICL também tem uma novidade exclusiva. Então já deixo esse spoiler aqui para nossa comunidade também. E, Rodrigo, eu queria também chamar a atenção para o nosso site, né? A nossa equipe de jornalistas sempre trazendo assim, um trabalho muito bem feito. Tem uma área de conhecimento no nosso site, né? Porque tem, quando você vai ler o nosso site, tem ali economia, internacional, meio ambiente e tal. Tem uma ali que se chama conhecimento. E aí tem uma trilogia. São 3 matérias, né? 3 reportagens em que você acompanha os principais episódios investigados envolvendo Flávio Bolsonaro. Então, os argumentos das acusações da defesa, os desdobramentos judiciais de todos os casos envolvendo Flávio Bolsonaro. Então, dividido em 3 partes, é uma trilogia de reportagens. Vale a pena conferir lá no nosso site. É uma espécie de dossiê Flávio Bolsonaro. Dossiê Flávio Bolsonaro. Se você tem alguma dúvida, está falando com algum amigo e fala, mas peraí, será que isso aqui foi... Vai lá, que está lá na aba Conhecimento, é isso, né, Gabi? É isso. Dentro do site, é isso. Então, nós temos o documentário e esse convite também para o nosso portal. Feito pela nossa equipe de jornalismo do ICL. Boa. Vamos seguir aqui, trazer uma notícia do ministro Alexandre de Moraes, arquivando a investigação contra Jair Bolsonaro na ABIN paralela. Decisão segue o parecer da Procuradoria-Geral da República, que entendeu que os fatos atribuídos a ele já foram analisados e que resultaram em condenação no processo da trama golpista. Eu vou trazer mais detalhes dessa história, mas antes eu quero trazer o nosso convidado aqui para a nossa mesa, que é o advogado Dr. Fernando Fernandes. Dr. Fernando, boa noite, bem-vindo. Muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e contribuir com o ICL. Um prazer te receber também, Dr. Fernando Fernandes. Essa decisão, ela não encerra o caso, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o doutor Fernando Fernandes, mas essa decisão ela não encerra esse caso, né? As apurações contra o Carlos Bolsonaro e outros 27 indiciados pela Polícia Federal seguem, agora na primeira instância da Justiça Federal. E segundo a Polícia Federal, o 02, o Carlos, faz parte do núcleo político daquele esquema que atuou no Gabinete do Ódio, né? Uma estrutura que era usada para disseminar desinformação, atacar sistema eleitoral, enfim, STF, vocês conhecem bem essa história.
E além de manter a investigação contra o Carlos Bolsonaro e os demais indiciados, o Alexandre de Moraes determinou o compartilhamento dessas provas da ABIN paralela com o inquérito das fake news. Ele entende que há conexão entre os dois casos. Eu quero ouvir primeiro o Dr. Fernando Fernandes, como é que ele avalia essa decisão, né, a respeito da ABIN paralela, né, sobre o arquivamento da investigação contra o Jair Bolsonaro especificamente. No que tange ao Jair, né? Exato. Senhor presidente, eu acho que é o seguinte, a análise de que ele já foi condenado em razão aí desses fatos torna definitiva a questão, ou seja, seria desnecessário, e aliás seria um bis in idem, ou seja, ser condenado 2 vezes pelos mesmos fatos. Agora, isso complica em relação aos outros, porque os demais que foram indiciados, né, que vão responder a isso, já tem um processo julgado em relação ao que seria um possível corréu, que é o Jair Bolsonaro. Portanto, agora também é hora das instituições, além do Supremo Tribunal Federal, mostrarem que funcionam. Porque, veja, o que o Supremo Tribunal Federal teve que fazer para garantir a democracia? Seria possível o Supremo, por exemplo, fora o caso do Jair Bolsonaro e dos comandantes, do comandante condenado, né, e os militares, fora aquele caso principal, seria plenamente possível que o Supremo Tribunal Federal tivesse declinado o caso das centenas de pessoas que participaram da tentativa de golpe. O declínio seria, naqueles casos, para a primeira instância da Justiça Federal de Brasília, com um único recurso ao Supremo Tribunal Federal. É preciso deixar muito claro, as pessoas acham que esse declínio, né, causa um processo comum. Não é. Crimes políticos só tem um recurso para o Supremo. O Supremo é a segunda instância quando ele não avocou para ele o caso. Mas é hora das outras instâncias demonstrarem que tem capacidade de exercer a defesa da democracia. Nesse caso, me parece que foi declarado pelo Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Ora, é fundamental que a Procuradoria da República no Rio de Janeiro faça a denúncia e o tribunal julgue e mostre que, além do Supremo, que o Supremo pode ter confiança nas instituições. Em determinado momento, as instituições não funcionaram adequadamente e protegeram o bolsonarismo. E espero que isso tenha passado. E vão receber um processo cujos fatos já estão comprovados. Afinal de contas, o que o ministro diz e a Procuradoria o Jair Bolsonaro já foi condenado por esses fatos. Então, os fatos são julgados já. Agora, cabe julgar a participação dos demais. E a situação do Carlos Bolsonaro, eu não sei se o senhor teve acesso aos detalhes, né? Porque é claro que tem que se debruçar, mas o Carlos Bolsonaro, pelo que o senhor conhece, pode se complicar nesse caso específico aí, do qual a nossa manchete acho que resume bem, né? Que está aí na tela. Jair sai, o Carlos Bolsonaro fica, né? Então ele é um dos que permanece sendo investigado e que pode ir a julgamento, né? Complica a situação dele, que inclusive está buscando ser candidato ao Senado por Santa Catarina, né? Portanto, ele seria alguém que, se eleito senador, passa a ter foro no Supremo Tribunal Federal, né? Qual a situação do Carlos Bolsonaro em relação a essa investigação? Olha, primeiro é de se dizer que um caso como esse pode ter inúmeros anexos em segredo de justiça, portanto, é difícil fazer uma análise completa. Mas o fato é o seguinte, o que se sabe é que a participação do Carlos, reuniões e em relação a essas questões, foi bastante divulgado. Ou seja, a participação dele parece ter sido muito ampla, né? Então, acho que a situação dele é complicada. Talvez não vai dar tempo dele ser condenado antes da eleição. Mas, evidentemente, se eleito, o que não parece ser tão certo assim, né? Porque ele, se eu não me engano, ele foi ser candidato em outro estado, em Santa Catarina, se eu não me engano. Sim, sai. Então,
Então, o que acontece é o seguinte, não sei se vai ser eleito, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo sendo eleito, acho que se ele for eleito, piora ainda mais a situação dele. Porque volta para o Alexandre de Moraes. Aí sobe de novo, né? O caso. Vai para o Alexandre de Moraes, o caso. Então, é até dele repensar a candidatura dele nesse caso. É isso que eu estava pensando. Será que ele vai mesmo? Fala, olha, melhor talvez eu não ser candidato, né? Continua como vereador, mas já não pode mais, porque já transferiu o título para lá. Então, acho que ele deveria, se eu fosse da defesa dele, eu diria, olha, talvez seja o caso de você repensar a sua situação, hein? Talvez. Sai vereador lá por Florianópolis. É uma saída. O fato é, ele vai responder e tem uma enorme chance de ser denunciado. Como eu disse, está na hora das instituições, as outras, ou seja, a Procuradoria da República, os procuradores diante do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro e o próprio tribunal mostrarem que tem condição e independência de processar, julgar e condenar, lógico, com o devido processo legal. Condenar sem pressões políticas quem quer que seja. Eu quero trazer uma outra notícia relacionada ao Jair, que no caso é a defesa dele tentando reverter aquela decisão do Alexandre de Moraes, pedindo que o ministro reconsidere a proibição que impede o Flávio Bolsonaro de visitar o pai durante os próximos 90 dias, né? Se o pedido for negado, a defesa quer que esse recurso, então, seja analisado pela primeira turma do Supremo. O que eles tentam dizer, né? Que essa medida é desproporcional, argumenta que o Flávio, além de filho, faz parte da equipe de advogados, a gente já falava sobre isso na semana passada, né? Sendo que a restrição foi imposta logo depois que ele usou uma visita para divulgar uma carta, isso foi para as redes sociais, né? O Flávio Bolsonaro fez um vídeo para divulgar uma carta que foi escrita à mão pelo Jair Bolsonaro. E nesse texto, o ex-presidente apresentava o Flávio como seu porta-voz. Para o Alexandre de Moraes, doutor Fernando Fernandes, antes de passar para a sua avaliação, isso foi um desvio da finalidade da visita, né? Uma tentativa de contornar a proibição que impede o Jair Bolsonaro de se manifestar nas redes sociais por meio de terceiros. Me parece bastante clara essa colocação, né, do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro eu quero ser claro o seguinte, eu sou ex-presidente da Comissão de Prerrogativa da OAB Rio de Janeiro. Sou um grande defensor da prerrogativa dos advogados. Mas utilizar-se da credencial de advogado, né, fazer um subestabelecimentozinho nos autos e por isto dizer que está exercendo a advocacia e aí exigir a prerrogativa não é defender a prerrogativa dos advogados, é enfraquecê-la. Porque, de fato, ele não exerce a advocacia do pai. Ele, na verdade, ele está querendo subverter e se travestir de advogado quando, na verdade, não está exercendo a advocacia nem a defesa. O ministro Alexandre de Moraes não proibiu nenhum advogado de exercer a advocacia, mas o seguinte, ele quer se utilizar disso para, em um desvio dessas prerrogativas, continuar descumprindo as exigências que foram colocadas para que o pai pudesse ir para uma medida absolutamente excepcional, que é estar em casa. Se disse ainda o seguinte, que a Constituição garante a visita da família. É evidente. E nós jamais iríamos falar contra uma garantia constitucional. Aliás, ele está em casa com a mulher e a filha. Quer mais assistência da família do que isso? Quantas pessoas presas nesse país poderiam, se colocasse a mesma medida, estar em prisão domiciliar e estão presos? Aliás, quantos presos nesse país tiveram acesso à arma de fogo e continuaram presos? Desproporcional. Com toda sinceridade, o ministro Alexandre de Moraes poderia, e aliás deveria, ter tirado ele da prisão domiciliar, mandado para Papuda, colocado ele de volta na Papudinha. Isso seria justo. O ministro foi
aliás, condescendente com ele, demais. E está impedindo, na verdade, dele continuar num caminho golpista. Esse é o fato. Veja só. Me diga um negócio. Alguém que é acusado de agressão contra uma mulher, é desproporcional dizer que ele não pode chegar perto da mulher? Não é. Portanto, é o seguinte, ele foi acusado e condenado de tentativa de golpe de Estado. Evidentemente que a sua participação política tem que ser restringida. E esse é o fato. E o seguinte, na verdade, o filho vai lá como candidato, descumpre as medidas que lhe foram impostas para que ele conseguisse uma benesse extraordinária do Poder Judiciário, que é estar em casa. Então faça o seguinte, quer falar de proporcionalidade? Saia da prisão domiciliar, vá para a Papudinha, que já é algo extraordinário, porque ele é ex-presidente da República. E aí o seguinte, passe a receber visita familiar e de advogados que realmente estão lá para exercer a função da advocacia. Mas o que está acontecendo é o seguinte, o ministro Alexandre Moraes, que é um ministro duro, no caso do Jair Bolsonaro, tem sido, com sinceridade, mais do que condescendente. Ele entrou na embaixada da Hungria, antes de ser condenado, não foi preso. Agora se pega uma arma, com o preso. Era, evidentemente, ali tinha mais do que razão para tirar imediatamente. Ele ainda faz o seguinte, vista a defesa para se manifestar. Aí vai um sujeito, que é filho, utilizando-se da garantia de visita à família, utilizando de ser travestido de advogado, porque não está exercendo a advocacia. Se ele tivesse ido lá, pega uma manifestação do pai, juntado nos autos. Sim. Certo? E brigado pelas garantias e defesas do seu cliente, que coincidentemente é seu pai. Ninguém estaria aqui para falar nada. Mas é o seguinte, pegaram uma correspondência. Se ele quer se manifestar, querem comparar com o Lula. Olha, Lula não foi condenado por tentativa de golpe. Em momento nenhum. Não foi concedida ao Lula prisão domiciliar. Passou mais de 2 anos preso. Então é o seguinte, a proporcionalidade, eu diria o seguinte, que a proporcionalidade é invertida. A ele está sendo concedido uma série de benesses muito acima dos seus direitos. O Gabi, eu achei muito bom. Só para frisar, assim, o doutor Fernando Fernandes lembra que o Bolsonaro foi condenado pela tentativa de golpe de Estado, ou seja, por não aceitar uma eleição. E ele está se pronunciando, imagina, é um criminoso, porque a palavra é essa, condenado, e ele está querendo se pronunciar exatamente sobre o tema que o levou à prisão. É como se um traficante de drogas escrevesse uma carta para debater o tráfico de drogas. Ou se alguém, como disse o doutor Fernando Fernandes, que agrediu a mulher, pudesse dizer, mas eu quero debater esse assunto, eu quero dizer, eu quero falar, as mulheres não... Entendeu? Ele está justamente falando do tema pelo qual ele foi condenado. Não faz o menor sentido se abrir espaço para um sujeito fazer esse barulho e é um condenado com trânsito em julgado, diferente do Lula, como disse o doutor. É uma condição de prisão completamente diferente, né? Que não tinha nenhuma vedação específica também para manifestações políticas a essa época. Eu acho que o doutor Fernando Fernandes foi muito claro aqui nessa colocação. E agradecer também, porque essa é uma notícia, aliás, uma notícia falsa que tem rodado muito nas redes sociais, doutor Fernando Fernandes. Então, muito obrigada também por esclarecer mais esse ponto. E obrigada pela sua participação. É sempre um prazer te receber aqui no ICL. Obrigadíssimo. É um prazer, me permita só mais um comentário. Claro. Seria o mesmo que alguém condenado por lavagem de dinheiro dizer eu tenho direito de ter conta bancária. É isso, é boa. Mas não, você não tem mais direito de ter conta bancária. Você foi condenado por lavagem de dinheiro. Não, eu tenho direito de ter arma. Eu fui condenado a assaltar banco, mas eu quero ter arma. Não pode. Então, é evidente. É isso. Doutor Fernando Fernandes, obrigada. Até a próxima. A gente se vê de novo em breve. Muito bom. À disposição.
Obrigada, doutor Fernando Fernandes. A gente segue aqui. Eu quero lembrar que terça-feira é dia de Precisamos Conversar. Enquanto a gente está esperando por uma nova temporada, a gente vai relembrar os melhores momentos da última. E a reprise de hoje tem vários assuntos. A gente vai trazer um spoiler aqui que você acompanha a partir das 7 horas da noite. Vamos assistir? Oi, pessoal! Aqui no Precisamos Conversar de hoje, vamos falar sobre o filme super premiado e emocionante Aqui Não Entra Luz, que fala sobre o quarto da empregada nas casas brasileiras e a realidade das domésticas. Vamos falar também sobre ex. Ex é um problema ou uma solução? E, finalmente, vamos discutir sobre falar com estranhos. Vocês aí da bancada falam? Precisamos Conversar hoje às 7 da noite. Essa é boa, falar com estranhos, Gabi. Eu gosto de puxar assunto com... Eu não puxo, mas se puxarem comigo eu respondo. Eu puxo, eu sou aquele cara que tô na rua, falo com o sujeito sobre um assunto e às vezes você fica meio assim, né? Porque você vê, às vezes você faz um comentário que a pessoa não está querendo falar daquele, mas eu sou do tipo que puxa assunto, sim, com estranho. E esse outro tema Aqui Não Entra Luz é um tema fundamental para o Brasil, né? A história do quarto da empregada, que existe ainda, né? Você vê algumas vezes os apartamentos... Às vezes apartamentos até pequenos e ainda tem o quarto de empregado, uma herança assim, incrível pelo aspecto negativo, né, da história brasileira. É isso, mas é uma herança que ainda persiste, né? Está na arquitetura. Está na nossa arquitetura, é isso, como né? país. Permeia todas as nossas estruturas. Isso. Muito bom. Eu não costumo, Rodrigo, você falou, né? Que curioso, até nisso, essas questões de gênero, eu acho que as meninas com certeza vão tocar nesse assunto. É claro, né? Mas claro, sendo mulheres, essa abordagem é completamente diferente. Você puxa diferente, assunto, pode parecer que está sendo... tá dando bola para alguém, é isso? Ou tá se expondo ou porque, publicamente? Não sei, né? Um homem estranho puxando sim. assunto, eu não sei, né? Quais são as intenções. Então, com certeza, essa questão de gênero vai ser colocada ali nessa discussão. Vamos a Brasília conversar com o Luiz Costa Pinto. A gente vai seguir nos assuntos de Brasília. Enquanto ele está se ajeitando para entrar com a gente aqui no programa, olha ele aí. Já está aí. Lula, boa noite para você, bem-vindo. Tudo bem, boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo. Sinto falta do Chico Sá, imagino que ele esteja em Paraty. Descansando. Não sei se ele talvez, está descansando. Ele disse para a gente que ia para a Serra e não para Paraty, você disse por causa da Flip, né? A Feira do Livro. Não duvido que ele dê um pulinho lá, Acho que ele vai dar uma escapada para a Flip e volta para a Serra para descansar. Ele deve ter ido para a Serra em Cunha. Pode ser, e aí pertinho. Desce para Paraty, né? E, aliás, é uma estrada muito bonita, Cunha-Paraty. Muito bom. Muito. Agora, Lula... Muito bonita e muito perigosa, né, Rodrigo? Já passei. Falando em perigosa, sabe o que é perigoso também? As frases de Valdemar Costa Neto. Deixar ele falar, né? Sincericídio, eu diria, na verdade, né? Para colocar em uma palavra ali, o presidente do PL, quando ele abre a boca, acaba deixando escapar o sincericídio. Gente, vamos ver qual foi a da vez. Entrevista para a CNN Brasil, que está aí na sua tela. Ele diz o seguinte: o Flávio não estava preparado para ser candidato. Ele foi escolhido pelo Jair Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, um trabalho antes para ser candidato à presidência da República. Ele foi o escolhido e agora que estamos conseguindo andar nesse assunto. Quer dizer, admitiu então que não estava preparado, Lula? Ô, Gabi, e aproveitando só, e foi sincericídio, escapou a frase ou é uma operação política, assim, é recado, né? Essa é outra questão também para o Lula. Eu acho que são as duas coisas reunidas numa síntese, né, que é o seguinte: mente que nem sente. O Valdemar. Né? Primeiro ele mente, né, o Valdemar da Costa Neto mente quando diz que ele nem se preparou para ser candidato. O Flávio Bolsonaro, né, o que ele mais fez desde que o Jair Bolsonaro foi para a cadeia e que estava evidente que ele não estaria elegível esse ano, foi passar a perna no Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, adversário interno dele na extrema-direita. Então ele construiu isso, ele construiu esse caminho, passou a perna também na Michele Bolsonaro, a madrasta, né, que era pré-candidata naquele momento, poderia se constituir numa candidata adversária, e ele foi visitar, vocês lembram que ele saiu do hospital do DF Star
determinado dia com essa bomba, né? Chamou a imprensa na frente do hospital e se colocou como candidato in pectore da extrema-direita, dizendo que era um desejo de Jair Bolsonaro. A Michele Bolsonaro demorou ali uns 3, 4 dias para fazer a primeira manifestação, depois dessa declaração. O Tarcísio de Freitas não sabia que essa declaração ia ser dada e aquilo significava a queda de um viaduto interpartidário entre o PL, o PP, o União Brasil, Republicanos e os outros partidos que poderiam compor essa chapa, né? Resultado, Flávio Bolsonaro, que é o representante do clã Bolsonaro nessa eleição, clã que tem uma longa trajetória política morando no baixo clero do Congresso Nacional, né? Jair Bolsonaro foi deputado por 28 anos e não tem nada a apresentar, né, dessa passagem, nada que preste do ponto de vista legislativo. Tem os processos que ele respondeu por misoginia, por ataques injustos à democracia, por tentativas de golpe, já quando era deputado, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Então, o Flávio Bolsonaro, ele nunca se deu ao trabalho de ser uma liderança política também. Nos 4 anos de mandato do pai dele, ele como senador, ele não foi o articulador político daquela era trágica da política brasileira. Então, ele não conseguiu construir essa aliança partidária, esse arco de apoio que lhe daria agora tempo de TV, que lhe daria palanque em todos os estados brasileiros. Resultado, ele hoje está chegando à data da convenção nacional do seu partido, que será no próximo sábado, no Mercado Pago Hall, nada mais indicado que esse nome para a convenção do Flávio Bolsonaro, o Mercado Pago Hall em São Paulo, no sábado, sem que ele tenha sequer uma dezena de palanques montados nos demais estados brasileiros. Então, o Flávio Bolsonaro tem um problema contratado nessa candidatura e o Valdemar da Costa Neto mente mais uma vez ao cometer essa frase de efeito. O Valdemar Costa Neto é só um dos flancos da série de problemas do Flávio Bolsonaro. É uma candidatura que só tem flanco, né? Porque ele não tem palanque estadual, então o Lula já citou aí, então ele não tem palanque estadual, ele não tem partidos que queiram fechar aliança com ele, União Brasil, PP e Republicanos pularam fora, né? Não quer dizer que vão apoiar o Lula abertamente também, mas vão ficar ali, entre aspas, neutros. Ele não tem vice, Lula. Ele não tem apoio de mulheres da direita. Ele não tem apoio de mulheres, a gente estava citando aqui mais cedo, né? Não é só a Michele, tem a Damares, tem essa candidata indígena do Amapá, Silvia Wayampi, que também rompe com ele. Wayampi, exatamente. E não tem vice, a Tereza Cristina, hoje também, né, saiu essa notícia de que a Tereza Cristina declinou. Muito obrigado, Flávio, vai indo na frente que eu não vou, né? Mais ou menos isso. E ela seria um nome que agregaria o agronegócio. Né? São muitos flancos, né? Uma candidatura. Por isso que me dá a impressão quase que tem uma operação e que o Valdemar, ao soltar essa frase que você disse que é em parte mentirosa, porque o Flávio se preparou sim e queria, mas é um recado, né? Me parece pro Flávio dizendo, você pode ter se preparado, mas dá a impressão que não se preparou, porque você não tem nada disso que nós listamos aqui, né? E cumpre o papel também de mandar o recado de que a batata do Flávio Bolsonaro está assando junto aos partidos e junto à burguesia, ao empresariado, se você quiser dizer, né? O pessoal da grana, Faria Lima, etc, etc. Então, é muito problema ao mesmo tempo pro Flávio Bolsonaro, que chega... Essa foi boa também, até o nome do lugar onde ele vai lançar a candidatura, Mercado Pago, tá perfeito.
né, vai ser lançado no mercado pago. É inacreditável. Mas é isso, ele não conseguiu costurar nada em torno dele. O negociador político dele, o coordenador de campanha dele é o senador Rogério Marinho, que, olha, o Rogério Marinho é conhecido como uma personalidade tóxica aqui em Brasília, porque é um sujeito extremamente arrogante, é um cara intratável para baixo. E lembremos, o Rogério Marinho foi quem recebeu do Michel Temer a missão de fazer aquela reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista que saiu da que saiu do Palácio do Planalto, modificando 7 itens da CLT. Quando chegou no Congresso, nas mãos do Rogério Marinho, ele modificou, no final, 107 itens da consolidação das leis do trabalho, aprovou a reforma trabalhista conservadora, reacionária, destrutiva, que nos legou essa zorra que é a atual legislação trabalhista, que não protege o emprego, que não protege os trabalhadores, e ele tinha certeza que sairia eleito nos píncaros da glória no Rio Grande do Norte. Ele não foi reeleito deputado federal na eleição subsequente de 2018. Né? Esse é Rogério Marinho, o coordenador da campanha natimorta do Flávio Bolsonaro. É o cara que não consegue fechar palanques, como vocês trouxeram. Eu cito, por exemplo, Minas Gerais, que até agora o Flávio Bolsonaro não tem candidato. E, Gabi, mais cedo, no ICL Urgente, a gente trouxe o caso do Rio de Janeiro. Tudo bem que ali tem uma influência policial para eles não conseguirem fechar o palanque, porque cada um que se apresenta tem um problema policial maior que o outro. Mas chama a atenção que os partidos União Brasil e o Progressistas, nem no Rio de Janeiro eles querem fechar aliança local com o candidato do bolsonarismo, porque temem ser engolfados por uma campanha que está nas páginas policiais, por enquanto, a campanha do Partido Liberal. Então ele não consegue trazer, agregar outras forças, nem no estado de origem dele, o que mostra uma fragilidade muito grande. Não consegue se organizar no Rio, não consegue se organizar em Minas. São Paulo está organizado por causa do Tarcísio, não por causa da família Bolsonaro, né? A gente tem que deixar isso claro também. E aí não se trata de gostar ou não gostar do Tarcísio, mas aqui ele organizou um palanque e está indo para a campanha de maneira mais ou menos organizada, e acho que ele pode garantir um palanque forte para o Flávio aqui em São Paulo. Mas em dois estados tão importantes como o Rio e Minas, ele não tem. Aí não dá para dizer, mas é porque no Nordeste, aí o Lula... Não, é Minas e Rio. Então, é uma incompetência muito grande da operação. Né? Ô Lula... Não, e em São Paulo tem a desorganização nas candidaturas para o Senado. Eles organizaram centralizadamente, né, em torno do Tarcísio, mas quando você vai para o Senado é um barata-voa total de extrema-direita e na direita. Porque tem o Ricardo Salles, né? Eles têm 2 nomes e o Ricardo Salles se lançou por fora. Então eles têm 3 candidatos para 2 vagas, o que acaba favorecendo talvez os nomes mais da centro-esquerda, Gabi. Eu posso abrir mais... Na verdade, não é mais um flanco, vamos dizer assim, é mais um parêntese dentro de dos flancos, que é na questão da Michelle Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista agora falando que o vídeo da Michelle Bolsonaro, aquele de quase meia hora que ela gravou, né, teve toda uma produção, teve teleprompter, teve tudo para expor a briga dela com o Flávio Bolsonaro. E ele disse que a Michelle demonstrou uma imaturidade política. Foi agora. Vamos ver aqui, isso, acabou de dizer em entrevista ao portal Metrópolis, a gente traz aqui um trecho, eu vou destacar. É quase como natural, nós que estamos na política, termos essas disputas por um espaço tão cobiçado quanto o da presidência. Eu acho que essas disputas internas, infelizmente, vieram a público e acho que isso aí demonstra até uma imaturidade, mas também demonstra que todo mundo está com esperança de que essa eleição vai ser mais à direita. Eu tenho dificuldade para entender o final desse raciocínio dele, mas aqui ele está chamando a Michelle Bolsonaro de imatura, pelo menos no campo da política, né? No mesmo dia em que ela diz, eu avisei em relação ao Ceará, né, pro outro irmão, né, aí ela avisou o Flávio que não ia dar certo lá com o Ciro. Então,
O barata voa, como você disse aí, continua o Lula. A Gabi não entendeu o final da frase do Eduardo Bolsonaro porque ele deu um fecho com o DNA do clã, né? Parecia o irmão dele escrevendo. Ninguém entende nada no final. Porque mistura as ideias e tal. Agora, o Renato Meirelles falou mais cedo aqui na bancada que a política, a Michele Bolsonaro é a política, né? É a política do clã. Ela faz política, né? E isso está claro na inveja do Eduardo Bolsonaro de ver que quem tem habilidade, a gente pode não concordar com nada, eu não concordo, a gente pode temer a eventual eleição da Michele Bolsonaro como senadora pelo Distrito Federal, que eu acho que ocorrerá. Nesse momento ela diz que não é, mas ela tem tempo, né, para vir a ser candidata ao Senado aqui, e não será difícil a eleição dela, apesar de, nesse momento, a senadora Leila estar à frente dela e a Érica Cocai, que é candidata do PT ao Senado, estar encostando na Michele Bolsonaro na disputa do Distrito Federal, mas ela poderá vir a ser eleita, né? E conquistar o seu primeiro mandato, que é também a sua alforria, não só familiar, mas a sua alforria pessoal, porque o projeto da Michele Bolsonaro, eu insisto nisso, desde o fim do governo do marido dela, eram 3 projetos. Não estar mais casada com Jair Bolsonaro, isso é muito claro para mim em toda essa trajetória pós-poder, pós-palácio da Michele Bolsonaro. Liderar uma denominação, uma igreja de denominação religiosa evangélica, junto com a senadora Damares Alves. Esse projeto dela está em construção. E a terceira coisa é ter a alforria financeira e de vida, tendo um mandato próprio. E isso está em construção. E digo mais, o Valdemar da Costa Neto, que é amigo da Michele Bolsonaro, antes de ser amigo do Jair Bolsonaro, né? Ele conheceu a Michele antes de ter relação política com o Jair Bolsonaro. Ele gosta dessa ideia, ele gosta desse projeto, né? Então, eu acho que esse é o rumo da Michele Bolsonaro, né? E o Eduardo Bolsonaro está batendo de frente porque hoje, por sinal, ele se tornou também ex-funcionário público, porque a Polícia Federal cassou, né, o concurso para o qual ele foi eleito e que abandonou o seu posto por vadiagem, por estar lá num autoexílio que ele inventou, né, nos Estados Unidos. Ele perde os 2, o Eduardo, né, perdeu os 2 cargos, né? É deputado federal e agora perde o cargo de escrivão. Sabe que mais cedo o pessoal... Ele era escrivão. Escrivão da PF. Escrivão da Polícia Federal. O pessoal do ICL Urgente aqui da nossa equipe... Agora ele só tem green card, né? Não, tem o green card, mas escreveu assim, porque o Eduardo trabalhava como escrivão. Eu falei, trabalhava é uma força de linguagem, é muito forte, é uma expressão muito forte. Trabalhava como escrivão, acho que ele nunca passou perto de trabalhar como escrivão, que é uma função importante na polícia. Foi nomeado, né? Foi nomeado. Acho que aí... Trabalhar mesmo, peraí, daí também... É mais justo, eu acho, com a história, com a biografia aí do Eduardo Bolsonaro. Agora, gente, eu queria trazer, aqui a gente está falando sobre esse papel, vamos dizer assim, que o Eduardo Bolsonaro teve, inclusive lá fora, sim, né? Sim. E que, no fim das contas, rendeu um green card a ele fora do Brasil, né, lá nos Estados Unidos. Eu quero trazer um outro aspecto relacionado a uma fala do presidente Lula sobre o tarifaço e, mais especificamente, sobre o Marco Rubio, que é secretário de Estado do Donald Trump, né? O presidente Lula adotando esse tom de defesa da soberania. A gente falou muito ontem sobre isso aqui, né, Rodrigo, no N2. E ele, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele desafia o Marco Rubio também. Como é que ele faz isso? É um discurso que ele fez durante a convenção do PDT. E o PDT que declarou apoio à reeleição do presidente Lula ontem. E aí ele disse que o Marco Rubio pode vir ao Brasil apoiar o Flávio Bolsonaro, mas que será derrotado. Uma fala que acontece logo depois do Marco Rubio também ir para as redes sociais,
Ele disse que o governo brasileiro age de má fé nas negociações do tarifaço. A gente tem o trecho da fala. Vamos ouvir e a gente já volta a conversar. Vamos lá. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. É muito bom isso, né? Pensar, o Marco Rubio, vem montar um comitê, distribuir panfleto aqui no Brasil para ver se você apoia o meu adversário, disse o presidente, né? Então o Lula é muito bom para transformar, né, os debates grandes numa fala que o público entende, né? O Lula está em plena forma, impressionante já nessa pré-campanha, né? E, olha, como o Lula é um craque, né? É um craque da política, seja aqui, seja jogando na Copa do Mundo nos Estados Unidos, né? Para mim está muito claro que ele já, em vez de ele perceber que o Trump quer entrar na campanha brasileira, ele está entrando na disputa do Partido Republicano nos Estados Unidos, aonde o Marco Rubio está enfrentando internamente o vice J.D. Vance pelo legado, eu não sei qual é o legado, né, mas pelo legado do Donald Trump. Então, nesse momento, ele já marcou posição e diz o seguinte: opa, eu quero entrar nessa briga aí nos Estados Unidos. Então, Marco Rubio, você que é um cubano, tem ascendência cubana, né, mas dos cubanos que fugiram, né, de Cuba, quando Cuba foi restaurada pela revolução liderada por Fidel Castro e Che Guevara, né, eu quero entrar nesse debate que vocês estão tendo aí. Eu acho que ele pontuou dessa forma. E ele já colocou, né, um narizinho, um bedelho na disputa americana, se antecipando ao que o Trump pode fazer aqui dentro. É fortíssimo, e essa fala acho muito boa, né? Essa definição entra também na questão dos republicanos lá nos Estados Unidos. Lula, vou pedir para você ser, assim, vapt-vupt aqui, mas não quero deixar de trazer, então, a sua coluna no site do ICL, que fez uma crítica à figura dos suplentes no Senado. Mas rapidinho, que a gente ainda tem que trazer uma notícia aqui. Tem notícia? Então, vou te passar essa missão aí de ser conciso. Ok, né? Bom, a coluna fala que há uma excrescência que tinha que acabar na política brasileira, que era a figura do suplente de senador. E ontem nós tivemos dois exemplos lapidares de como é acessória, né, e dispensável essa figura. O Luciano Bivar, deputado, ex-presidente do PSL, que foi quem entregou o partido para o Bolsonaro concorrer em 2018, se tornou o candidato a suplente de senador do Humberto Costa em Pernambuco. O Luciano Bivar hoje está no MDB e será candidato a primeiro suplente de Humberto Costa. E no Ceará, o deputado Júnior Mano, do PSB de Bola, que é investigado em várias ações no Supremo Tribunal Federal, ele se tornou o primeiro suplente do Cid Gomes, que quer o Júnior Mano como senador, mas quem tem voto é o Cid Gomes. Então o Cid Gomes está sendo candidato para vencer a eleição e depois tem um acordo político e que ele deixa o mandato para o Júnior Mano porque vai ou assumir funções executivas no governo do Ceará, eventualmente na reeleição do Eumano de Freitas, ou ele vai assumir algum cargo no governo federal, mas o que ele quer é deixar o mandato para alguém que não tem voto, que é o Júnior Mano. Candidatura carona essa aí, né, Gabi? Carona, uma boa... Chega, uma boa... Mas chega onde quer, né? É a carona que te entrega no lugar que você quer chegar. É isso mesmo. Missão dada foi missão cumprida. Excelente, Lula. Obrigada, Maravilha, Lula. né? Um prazer ter você. Então estou me tornando um homem com ponto final. É isso aí. Muito bom, muito bom. Bom ter Obrigado, você aqui Lula. com a gente. Valeu e até a próxima. Valeu. Abraço. Abraço. Ou abreijos, como diria o Chico Pinheiro aqui Pinheiro. também.
Agora, Rodrigo, eu disse que eu tinha uma notícia ainda para trazer aqui. Triste, a gente né? vai terminando esse programa com uma notícia muito triste, na verdade. Morreu hoje o ator João Signorelli, aos 70 anos. O João, que teve em novelas da Globo, também apresentou o seu monólogo interpretando o Mahatma Gandhi aqui no auditório do ICL. Sim. Ele foi internado ontem à noite no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, por conta de uma insuficiência renal e sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada. Aqui, a nossa solidariedade, a família, né, e os nossos pêsames também, claro. Sim, eu lembro dele aqui no ICL, né? Foi a última vez que eu o vi aqui circulando até nesse evento. Aqui um evento aconteceu dentro da sede do ICL. Então, o nosso abraço, as nossas condolências aí à família, os admiradores e aos fãs, né? Porque ele fez muitos trabalhos importantes também na televisão brasileira, Gabi. É isso, então fica a nossa tristeza, né, compartilhando aqui com a nossa audiência do ICL também. E a gente segue, eu quero trazer aqui o resultado também da nossa enquete, que foi assunto no nosso programa de hoje. Vamos ver aqui na tela como é que ficou. Lula deve faltar aos debates? Não, ele precisa atacar adversários. 70% disseram... Querem então, o Lula no debate. Isso, apostando, acho, naquilo que o Renato Meirelles disse aqui, né? Tem muito a dizer sobre os adversários, então não pode faltar, né? Agora, em quais vai essas Isso, eu acho que pode questões dosar mais... isso. Acho que pode mais dosar. estratégicas a gente ainda pode discutir. Tá cedo ainda para isso também, né? É verdade. Tá cedo. Mas amanhã, ainda falando de papo legal.app, que você pode entrar para conversar com a gente, você pode entrar amanhã ao meio-dia também na sala Papo Legal com a redação do ICL. Sabe quem vai estar lá? O Lindener Pareto. Tivemos com ele hoje aqui na sede do Meio-dia e ICL meia. também, né? Meio-dia e meia, isso mesmo. Grande Lindener Pareto do Provocação Histórica, mas amanhã no Papo Legal. E ele que é o coordenador também dos cursos aqui do ICL. É isso, da pós-graduação do ICL e que a gente tem acompanhado semanalmente no Provocação Histórica com entrevistas excelentes. É isso. Vamos seguir aqui, mas antes quero agradecer a toda a nossa audiência, Maria Luísa, Suzy Anselmo, Greta Lopes, Jorge Neves, Carlos Novaes, também o Clóvis Meirelles, que nos escreveu aqui também. Rodrigo, um abraço a todos. A gente também vai ficando por aqui e vamos acompanhar o Precisamos Conversar a partir de agora. Vamos embora, vamos precisamos nessa. Conversar no ar. Boa noite, até amanhã, gente. Flávio Bolsonaro, o 01. O Bolsonaro conservador, ou o Bolsonaro light, como vários costumam dizer. Por que será que construíram essa imagem? E qual será a verdadeira imagem de Flávio Bolsonaro? Aquela que é escondida, trancada num baú a 7 chaves, mas que agora, com uma investigação inédita do ICL, vai ser revelada. Não pelo ICL, mas na voz de várias pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista e que até hoje permaneceram em silêncio, mas agora decidiram falar. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, e o Brasil, de uma vez por todas, vai conhecer a realidade sobre o filho de Bolsonaro, que começou enrolado em vários esquemas na Assembleia do Rio de Janeiro e com uma operação toda estruturada e bem montada, se transformou no herdeiro do clã. Dia 23 de julho, o jogo muda e você vai fazer parte disso. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.